Olá, bem-vindos à Dieta do Cordeiro. Hoje, mais uma vez, eu sou Marina Mapelian Conruian, autora do livro Cordeiro, Marinado em Porções, e estamos aí todos os dias compartilhando um capítulo do livro, como uma porção de uma dieta, né? De um alimento espiritual. Se você está chegando hoje pela primeira vez, pode ver aí na descrição do vídeo as explicações desse propósito. Pode se inscrever no canal, seguir adiante com a gente aqui, né? Se você quer ouvir as outras gravações, né? O livro inteiro vai ser gravado e nós já gravamos três partes completas de 52 capítulos. E estamos na quarta parte, no capítulo 15, que hoje vamos tratar do bom ânimo. Então, talvez você já ouviu esse versículo de João 16:33, quando Jesus falou: Tenham paz em mim, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Já faz tempo que tenho desejado compartilhar sobre esse texto, diante de tantas aflições que temos passado e em meio a tantas notícias e situações desanimadoras, essas palavras de Jesus ganham um significado ainda muito maior. Chego a pensar que a essa altura deveríamos até mudar o foco das nossas orações. Normalmente temos pedido para que cessem essas aflições, quando na verdade o mais prudente talvez seria pedir que se manifestasse em nós esse bom ânimo, essa disposição e coragem para não só lutar, mas ter a certeza da vitória, sem esmorecer. O cego Bartimeu tinha motivos para ficar desanimado, mas ouvindo falar que Jesus estava passando, pediu socorro e ouviu um estímulo. Ânimo, levante-se, Jesus o está chamando. Isso está em Marcos 10:49. Então, vamos fazer o mesmo, né? Com bom ânimo, se levantar. Jesus está chamando nós à mesa aqui, né? Para se alimentar do cordeiro. Tá chamando para a gente conversar com ele em oração, tá chamando a gente para tanta coisa, a gente está desanimado. Não pode. Vamos ter bom ânimo. Os apóstolos mesmo, né, renovando o ânimo dos discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, diziam: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Isso está em Atos 14:22. E é isso que devemos fazer uns com os outros. Façamos admoestações, animemo-nos, encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vemos que se aproxima o dia. O autor de Hebreus também estimulou a gente a fazer isso, né? Capítulo 10, verso 25. Estamos no mesmo barco, e mesmo sendo açoitados por fortes tempestades e ondas agitadas em noites escuras, precisamos ouvir Jesus sussurrando ao vir a nosso encontro, nos socorrer. Ele disse quando ele foi ao encontro dos discípulos, em João 6:20, sou eu, não tenham medo. Ou em outra versão, não percam o ânimo, eu sou e estou com vocês. Precisamos ter essa mesma certeza demonstrada pelo apóstolo Paulo quando estava próximo a naufragar também. Ele falou: Mas já agora vos aconselho que tenhais bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá de entre nós, mas somente o navio. Lembra o naufrágio de Paulo em Atos 27:22? Aliás, esse conselho recomendando bom ânimo é bem antigo. Desde os tempos de Josué, a caminho de conquistar a terra prometida, como sucessor de Moisés, quantas vezes ele não ouviu do próprio Deus: esforça-te e tem de bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Capítulo 1, verso 6, verso 7, verso 9, verso 18. Tanto ouviu que também repetiu para os seus liderados. No capítulo 10, lá para frente, versículo 25, ele também fala: Não temais, nem vos atemorizeis.
Esforçai-vos e tende bom ânimo, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos, contra os quais haveis de pelejar. E assim eles venceram e chegaram ao destino, tomando posse, né, das terras prometidas. E podemos encontrar inúmeras vezes esse mesmo conselho se repetindo por toda a história dos juízes, dos reis e profetas, em várias ocasiões, como, por exemplo, o célebre conselho de pai para filho, na passagem do trono de Davi para Salomão. Vamos ler em 1 Crônicas 19. Disse Davi a Salomão, seu filho: Esforça-te e tem bom ânimo, e faze a obra, não temas nem te apavores, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo, não te deixará nem te desamparará, até que acabes toda a obra do serviço da casa do Senhor. Então prosperarás se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas, nem tenhas pavor. Olha que conselho, né? Era isso que ele precisava ouvir para tomar posse do reino e fazer tudo que estava planejado para que ele executasse. E assim Salomão concluiu a obra do templo. Entretanto, mesmo depois do cativeiro, mesmo com o templo destruído depois de muitos anos, novamente um outro líder retoma o mesmo conselho e reconstrói o templo. Neemias 2,18 diz assim: E cheios de ânimo, fortaleceram suas mãos para a realização desse bom projeto. E assim venceram novamente também, né? Ânimo para construir, ânimo para reconstruir e recomeçar, né? Nunca perdeu ânimo. Enfim, seja qual for o projeto, seja qual for a aflição ou a tribulação, o conselho funciona e é atual para todas as eras. Romanos 15:4 ainda diz assim: Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Qual o segredo? Mesmo que um vírus maldito venha tentando nos destruir, não desanimemos. Eu escrevi na época do Covid, né, da pandemia. Não desfalecemos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. 2 Coríntios 4,16. Então, minha gente, não vamos mais vacilar no duplo ânimo de Tiago 4,8, mas mantenhamos o ânimo pronto de 1 Pedro 5,2 e o ânimo sincero de 2 Pedro 3,1, sendo uma fonte de ânimo para quem precisar, conforme Colossenses 4,11. Amém? Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, dê ânimo aos seus corações e os fortaleça para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Essas foram as palavras do apóstolo Paulo na sua segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, 16 e 17. Eu faço minha essas palavras, né? É que ele fala que Deus, Pai, nos dê esse bom ano, né? Bom, espero ter te animado e a vencer esta sua luta com este ato de escrever palavras de encorajamento, motivação, incentivo. Eu escrevi, agora estou lendo, falando, de todo jeito, né? Que a gente troque aí essas palavras de ânimo, de encorajamento, são virtudes que a gente recebeu e da mesma forma temos que dar, né? Se você estava precisando hoje aí de uma injeção de ânimo, de uma palavra de ânimo, receba aí
essas minhas, essas tantas outras que foram extraídas da palavra de Deus, né? Homens de Deus, os apóstolos, próprio Senhor Jesus, todos dizendo para termos bom ânimo. E esse bom, aflições todos temos. Aflições nós passaremos por certos no mundo, né? Mas o nosso diferencial é que mesmo em meio às lutas, às tempestades, nós temos o bom ânimo. E por quê? Porque o Senhor está conosco. Precisa mais? Então, anima-te, que Ele te fortaleça, que Ele te dê bom ânimo. E assim nós vamos estar animados para amanhã voltar aqui, para aprendermos, né? Compartilharmos mais uma linda virtude, uma virtude, ó, eu vou falar, eu vou dar um spoiler. A de amanhã é contentamento. E eu vou dizer, recentemente eu participei de uma palestra com uma psicóloga e ela escreveu um livro, depois de muitos anos na carreira dela, ela chegou à conclusão que a razão né, da maioria dos problemas que ela atendia era justamente por falta de contentamento das pessoas. Sempre querendo mais, sempre querendo outra coisa, sempre insatisfeita. Então, amanhã é uma dica especial também. Espero você aqui. Eu vou estar. Chame mais um e vamos juntos, ok? Até lá.